Boa tarde, tudo bem? Sou da senhora ministra, doutora Filomena Gonçalves, sou da senhor padre, grande amigo, padre José Cabral, ainda agradeço pelo convite. Pessoa também, doutor Crisolito, que vem comigo, sobrinho Vladilei, doutor Crisolito é jurista, gosta de também de lei, professor, e todo jovem que está ali, onde tem alunos, alunas ali, doce. Então, senhora Nhosa, muito obrigado. Tema que não tem aí, levanta-te. Esse conversa de Gonçalves, para o meu Ricardo Henrique Gonçalves Final. Manga-se na busca família. Ok, tema é levanta-te. E título é jovem, eu te digo levanta-te. Ainda não subtítulo que é seja um farol na escuridão. Título para cada, porque nós estamos num momento de crise, né? Tríplice crise. Primeiro é seca prolongada. Quando foi vereador na Câmara de Santa Catarina de Ida, com o plano de mitigação seca era severa de 2017. Além de aquela crise do coronavírus, depois nós não tínhamos aquela guerra, fica surpresa para nós nenhum. Porque é um momento de muita preocupação, de muita crise. Mas não costuma falar, mas que as crises que vêm, ele consegue também colocar num conjunto de crises que aqui existiam na sociedade. Crise de moralidade, crise espiritual, e um conjunto de valores que começa a ter entrar em decadência na nossa sociedade, que é preciso reflexão profunda para não poder vencer. Então, crise que vem por causa de relativismo cultural, moral, aliás, secularização, revolução sexual, ideais não consolidados da Revolução Francesa, enfim, um conjunto de coisas que começam a dar. E nem costuma estar flamantes de seca, nos vida já estava seca, para falta de amor, para falta de sensibilidade, para falta de compaixão, para falta de solidariedade com o nosso próximo. E antes de antes de nos estar coronado, já não estava coronado. Ou seja, porque para egoísmo, para egocentrismo, para narcisismo, para maldade, derrama sangue, runhaça, um conjunto de coisas que atingem a sociedade. E antes de guerra na Ucrânia, já não tinha nossa vida, já se enfrentava a guerra. Guerra contra valores, contra princípios que sustenta a sociedade ocidental. Porque a sociedade ocidental se base, se alicerce em cristianismo. E aqueles valores que está fazendo mantém em pé. E tudo forma de organização social. Tudo aquilo lá é patrimônio, ou seja, um conjunto de herança, um conjunto de legado de cristianismo. Mas para baixo, ok. Mas não sei, e a hora que alguns sabem, e hoje a tendência é seguir um conjunto de referências, pessoas que estão conseguindo sucesso, mas sem valores, e às vezes estão conseguindo fama, sem caráter, e às vezes não está sendo embalado para seguir aquelas pessoas. E costuma estar falando, mas não acaba de cair na cozinha, na tranca sem porta e na prego sentado. Sociedade, para que cair na deriva, tem um conjunto de valores, tem um conjunto de princípios que fazem com que a nossa sociedade mante aquela sociedade que trazemos até hoje. E a igreja desempenha um papel fundamental na formação da sociedade cabo-verdiana. Por isso, mais uma razão de jovens, como jovens cristãos de Levanta, para aquilo que é valor, para aquilo que é princípio, mesmo que no ser, mesmo que a sociedade que consiga entender em alguns momentos, mas não tem que Levanta. Cabo Verde sempre teve grandes secas, estiagem, fome. Fome mais terrível foi fome de 20 e 47. E a hora que no bem fazia uma incursão para a literatura cabo-verdiana, no taxa movimento claridoso, no taxa aquele movimento claridoso com literatura de denúncia para problemas que se assolava a sociedade cabo-verdiana. Movimento pós-claridoso com literatura um bocadinho mais de intervenção, né? Para coisa que se assolava. No taxa movimento de libertação de nação. No taxa geração pós-independência, geração de democracia e liberdade. Tudo é geração que dá acesso à parte, que derrama acesso sangue. Pessoas que teve grande comprometimento com a causa dessa nação, que luta para que essa nação bendiga nós e que deixam um legado, não só em história, porque história é algo mais estático, mas eles deixam um legado para a geração que se vive. Então, lição que não tem dentre eles vivem uma vida de missão, uma vida de propósito, um comprometimento com causas. E hoje, nós que estamos ali, não te lembra a célebre frase de Kennedy, que foi presidente dos Estados Unidos, que foi americanos. Não se queria de penso, pergunta o que merda ele fazia para nós, mas aquilo que eles devem fazer para nada. Jovens cabo-verdianos, jovens crentes, jovens cristãos. Ele também pergunta o Zé,
que nós devemos fazer para esse país. Mas para não fazer alguma coisa para esse país, não tem aquilo que chamar Etienne da fala de servidão voluntária. Persistir e não servir e sereis livres. É que esta fala de rebelião, mas de servir por amor. Serviço por amor. Hora que tem um acidente, em cima não se está falando de crise em cima de um acidente. Hora que tem um acidente, 4 grupos de pessoas estão lá. Está um grupo que também pode chorar, mas perde alguém num acidente, ou alguém fica ferido. Um grupo que também pode chorar para lamento. Mas choro com lamenta, pronto, é expressão de sentimento, mas que resolve o problema. Tem um outro grupo que também observa o que se está passando, observadores passivos. No momento de crise, observadores passivos também querem trazer solução. Tem um outro grupo que te julga, né? Também polícia, para dar multa, para dizer quem tem razão, quem tem razão. Tem um outro grupo que também passivo, que é bombeiro. Então, no momento de crise, tem 4 grupos. Tem grupo que te chora, te lamenta, grupos saudosistas que te falam de passado, né? Tem outro grupo que essencialmente é um grupo que te observa passivamente, mas que te toma uma atitude para resolver o problema. E tem um outro grupo que agora te põe régua. Que culpa é de quem? Te busca bode expiatório. E tem aquele grupo que é grupo do serviço, que é grupo que verdadeiramente, em cima bombeiro, está lá para serviço. E não te esqueça que está falando de serviço. Aliás, quando está falando desse tema, está falando de um sigla que busca que é leis. Para não vencer as crises, esse problema, para a hora que não nos levanta, não tem exibe 4 coisas que é importante para o tempo. Leis. L, liderança. E, excelência. E, integridade. E, S, serviço. E falando de serviço, Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito bonita. Sei que a minha contribuição não passa de uma gota no oceano, mas sem ela o oceano ficava menor. Às vezes nós pensamos que a nossa contribuição é pouco, mas é faz diferença. E Cabral está falando que quem não vive para servir não serve para viver. E Cristo está falando, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Nós não estamos nesse mundo para servir. E às vezes nós pensamos que o problema de outro é que é nosso problema. Não está pensando que o problema de outro é que é nosso problema. Não fazenda está viver uma família, mas naquela fazenda também tinha um rato, tinha uma galinha, tinha um porco, tinha um vaca. E quando o rato olha a ratoeira, é sentimento porque a ratoeira fazer o parate e chega na galinha, fala galinha, durante para a ratoeira. Galinha fala ratoeira é problema para rato, e quem é o problema? E chega no porco, o porco fala problema de bom. E chega na vaca, a vaca fala que ela também ganha problema. Passa tempo, que o senhor que está vivendo naquele lugar, naquela fazenda, um dia anda, né, aquele ratoeira atinge ele e fica infectado. Quando começa a ter infeta, que essa melhora, a mulher fala, bom, tem que matar a galinha para dar caldo para o marido. Quando mata a galinha, o problema do rato torna problema de galinha. Depois, já dura, que essa também, já dura lá, que essa melhora, alguém vem visitando. A mulher que tem coisa de dar, fala, quando pega na porco, não mata, e pega porco e mata. E quando os homens que melhoram a memória, mundo vai visita, problema de quem negócio? Matar o vaca. Aquele que era problema de rato passa para tudo. A sociedade sim, nós temos um teia de relação e interdependência, que problema de alguém que está família, é um problema, que um jovem que vai transviado, um amigo que vai na desgraça, não é? É também 25 milhões. E o meio está falando, ainda está falando assim, mãe, para morrer hoje, depois, que alguém pode vender a caça a ele, e problema foi chega nele. Mas crise é uma oportunidade, deixa eu ver se também é uma oportunidade. Se para fica cria. Oportunidade para nós não cria. E jovens cristãos, integridade ali é fundamental. Porque eu vejo a sociedade tem mais necessidade de compaixão do que julgamento. E nós não devemos estender uma mão amiga, uma mão solidária para essa pessoa. E basta me lembrar a história de José no Egito. Foi homem íntegro. Você que não aprende de coisa. José vem de uma família disfuncional. Ele não dá culpa meio ambiente que alguém não se der. Mas não tem uma filosofia determinista. A Bíblia de Rincón, não é? Não se filho de um peixeiro como pescador. Minha escola, um ciclo preparatório, naquele mesmo ano que saí metanol da Rincón, minhas colegas que foi estigmatizado e rotulado por causa de metanol, mas não decide caminha para frente. Até que me chega pior que te chega. José também tinha uma família disfuncional. Você vai para psicólogo moderno, está falando, José pode ficar para ser um tóxico dependente, mas não é sempre. Escolhe um caminho diferente que se lar disfuncional satelital. Ele tinha uma família disfuncional, problema na família, é vendido como escravo, e passa por tudo que é na aflição, mas ele decide ser um líder de diamante. Ele decide ser um líder de diamante. Queridos jovens, que o mesmo sol
que te diretigelo aquele sol que tem endurecido. Boa atitude perante o sol que te faz diferença. Boa atitude perante o problema que te faz diferença. Carvão com diamante te forma na zona de grande pressão. Mas para modo de carvão que te resiste a pressão, ele é carvão que te brilha. Mas diamante resiliente, ele resiste a tudo as condições adversas do ambiente, por isso que ele te brilha. E nós como jovens não tem que ser mais termostato de termômetro. Não queremos deixar ambiente que está nos volta consumindo, mas não deve ser termostato. O poder de influencia ambiente que efetivamente está para nós traz. José teve um poder de decisão, escolhe um caminho diferente, ele teve uma vida de propósito, ele teve uma missão, ele teve uma visão. Líderes têm sonhos, Deus está dando sonho, mas Deus está dando pessoa acima de José, que é crente nele, está dando revelação. E foi aquilo que acontece verdadeiramente. Liderança é importante. Um senhor flama um exército de ovelhas liderado por um leão, que consegue derrotar um exército de leões liderado por ovelhas. Liderança é importante, porque liderança que te faz com que o mente traça caminho rumo para alguém seguir por trás. Então, o poder de influencia, de inspira e de empodera alguém. E que é muito importante. Mas, quando opera a mudança no mundo, nós deve ser o primeiro território de mudança. Primeiro lugar que mudança deve operar. E essa mudança só acontece, portanto, no ser humano. Agora, então, 10 passos para a excelência, é retirado do livro do apóstolo Paulo, Filipenses, capítulo 13, versículo 12 a 21. 10 passos para nós não ser excelente. Porque fala de integridade e liderança, mas também tem excelência, e fala de serviço, tem excelência, que é o último parte que a gente fala. Quando o mundo acaba vendo, não tem que ter uma filosofia de excelência. Nunca te não contenta com mediocridade. Excelência é um caminho, é uma viagem contínua, é que é um caminho. Aliás, excelência é que é um lugar de destino que não te chega nunca para. Mas é um caminho, é uma jornada contínua que tem fim. É fazer sempre melhor do que o último vez. Excelência é o mediano. Como de mediocridade, ele é extensão. Excelência é de extensão. Não se escolhe ser extinto ou distinto. Nunca. E contentamento é inimigo de excelência. Sempre que não contenta, onde que não chega? Com o lugar que nós não vai. Com proezas e coisas que nós não fazemos, ela não está caindo na mediocridade, nunca dá. Por isso é que não morre já logo a partida. Primeiro, que 10 passos está na Filipenses 3, 12 a 20. E um senhor que faz esse estudo é daquele 10 passos. Primeiro passo, nunca fique satisfeito. Que contenta com onde que vai. Que alegra com a mediocridade. Sempre faz melhor e mais. Seja águia, brilha, que contenta com a mediocridade. Segundo, faça uma coisa de cada vez. Se você quer ser excelente, faz uma coisa fácil. Terceiro, cambia o jogo para trás. Já alguém que alcança excelência porque está pegando no passado. Esse está pensando naquilo que se começou a fazer, que se vai fazer. Né? E nós, no africano, tivemos aquele problema de pegar somente na escravatura, sendo que a África é o único continente que escravizar. Não tem que sair de autopiedade. Nós, líder, ele afirma, né? Líder, ele tem uma afirmação nunca para autopiedade, nunca para vitimização. Então não tem que olhar para trás, não tem que ser prisioneiro de passado, não tem que libertar de amarras, de traumas e complexos que estão nos volta e caminha para frente. Quarto passo, siga em frente. Quinto passo, caminhe. Continue a caminhar, mas com determinação. E Paulo então usa uma palavra grega, pioko, que significa zelo que te leva a ter perseguição. Sexto passo, seja motivado o algo. Com motivação que tem que ser e que nunca, aqui e agora, nas coisas materiais. Porque se a motivação é promoção, quem é que nunca promovido o que existe? Queridos amigos, nenhum sair para os Estados Unidos fazer a estrada, nós arrancamos lá no mercado verde. Na passada, né? Me deu quando ele está sendo aquele salário primário, mas nenhum aluno, que esse foi aluno, nunca estava falando. Lá porque tudo é muito caro classificar. Não faz isso nos Estados Unidos, foi 19 e meio, deu um ano na estrada. Você foi para usar para ele parar, mas só para resolver o sofrimento. E foi incrível que parece que ele era professor direto de primeiro-ministro naquele tempo, direto de ex-primeiro-ministro. E nem ganhava salário, então não tinha ponto. É claro que tinha pessoas que ganhavam muito mais que mim, mas que ele leva para o que ser profissional, porque minha motivação é que era a motivação de mim, é que era a promoção, é que era minha, mas minha motivação é muito mais alta. E nós que cremos que a motivação tem que ser serviço e, portanto, habilidade. Seja motivado o algo. Sétimo passo, de Paulo, é a tua mentalidade inovadora.
Para fazer diferença nesse mundo, o que pode contente é fazer a mesma coisa. E se não está ainda fora, o que pode contente, isso está colocando no mesmo tempo, para espera, para o povo ter uma música diferente, para ter uma melodia diferente. Ou seja, nós nunca pode crer, né, tem peixe quando o povo coloca veneno na mão. Se você quer bom resultado, tem que trabalhar na causa. E isso só acontece na hora que você adota mentalidade de inovador. Na hora que você faz inovação, você faz criatividade. Isso também tem muito a ver com o ensino que não tem, educação. Às vezes você critica a educação para o livro, para aquele, mas o assunto de educação é muito mais profundo. Educação que nós não temos no mundo, educação na Cabo Verde, e tem um problema no mundo. Agora, eu observo Ken Robinson, que é um grande especialista em educação e criatividade. Ele está falando, a educação que não tem, ele está formando alguém para passar. Porque a educação que não tem hoje, ele surge de contexto econômico de revolução industrial. É por ter de lei de massificar o ensino. É que é por acaso que em todo o sistema de educação do mundo, você tem uma hierarquia de disciplina. Lá de riba você tem Guzé, lá de riba você tem língua, você tem matemática, você tem ciências. Porque aquilo é que era necessário para alguém trabalhar na fábrica. E quem que tinha conhecimento de matemática, de ciência e língua também que falava, que relacionava com pessoas que trabalhavam na assembly line. Depois você tinha ciências humanas, sociais no meio e arte no fundo. E que é que o sistema de educação mundial na todo mundo. E ali você tem um sistema de educação que surge de sociedade capitalista, de sociedade industrial, aplicado às sociedades agrárias africanas. Então é preciso, como jovem, não questiona também que tipo de educação que nós não temos. Tem que ir muito mais além. E por isso que alguém tem talento, né? Tem capacidades e talento, mas a escola que te valoriza. Segundo, educação que não tem surge no contexto acadêmico de revolução intelectual de iluministas, que divide alguém entre acadêmicos e não acadêmicos. É pior que o teste de evidência. Não é? Mais tarde, por isso que dá inteligência múltipla de Gardner, inteligência emocional de Daniel Goleman, que começa a dar contexto, mas tem vários outros tipos de inteligência. Linguística, matemática, visual, espacial, sinestésica, intrapessoal, etc, etc. Um conjunto de outras inteligências que o estudo de Gardner, para nós, não, de facto, não consegue chegar lá. E a educação tem que formar alguém para criatividade, para pensar diferente. Mas escolas criam cultura hostil a ela. E se você tem liberdade de erro, você tem liberdade. Se você tem liberdade de erro, você tem liberdade de fazer, você tem liberdade de sair de zona de conforto, de arrisca. Tudo grandes descobertas que vêm para o mundo é porque alguém arrisca. É porque alguém decide, questiona. Alguém decide, pergunta. E além de criatividade, tem pensamento divergente, que é muito importante para a juventude ter pensamento divergente. Várias respostas possíveis para determinar a pergunta. Isso é importante. Às vezes alguém critica a educação de Cabo Verde, a educação de fazer tchau, de levar para tchau longe, claro, não tem aquele contexto da educação mundial, que às vezes é aplicado para nós. Mas não está agradecido. Fica, nono passo, aliás, 8, tire inspiração de referências positivas. Para não ter sucesso, o senhor leva a mão de pessoas que se perguntam na Cabo Verde: Who are your role models? Quem são as referências? E que é lá que o mundo evita. Porque tem um pensador que fala: o propósito da verdadeira educação é inteligência mais caráter. Quem é que você sigue como modelo? A pessoa que alcança sucesso, mas sem caráter. A pessoa que influencia a sociedade, atinge fama, mas é a pessoa que tem princípios e valores que está pondo a sociedade lá para frente. Então não tem que questionar. Fique distante da multidão arada. Falando quem está andando da forma pequena. Não tem que selecionar amigos com cuidado. Fique, que ele não passo, fique distante da multidão arada. E 10º passo, mande o olho fixo na recompensa. Porque quem que sabe o porquê, ele aguenta qualquer como. Ok, ele aguenta qualquer como. Porque ela está fazendo, de facto, chega lá. Mas, queridos amigos, não sabemos para filme. Como ele também devia ministrar a palavra, e meu professor, meu papelão, ele está lá no professor. Mas, quando o mundo tem mundo é governado para 3 regras. Regra de ferro, regra de prata e regra de ouro. Regra de ferro é regra de egoísmo, de egocentrismo, de narcisismo. Primeiro é mim, segundo é mim, terceiro é mim. Antes de com casca de banana é mim que está pondo. Antes de derrubar, mim que está derrubando. A África está na situação que está. Porque apesar de um continente de ouro, não é que tem regra de ouro. Mas a regra de ferro. Tem uma segunda regra que é regra de prata. Regra de prata vem de Hillel, um grande rabino do tempo de Cristo, fala que
para resumir livros do Antigo Testamento, Torá, Pentateuco, que fala, tem que fazer alguém com os equívocos que quer fazer. E alguém dá que ele ler. Ele está fazendo que é mal, mas sabe o que está fazendo bem. É aquela regra de indiferença. Quer dizer, é aquela regra de indiferença que está focalizado na coisa. Não está fazendo mal, não está promovendo. Jesus Cristo, quando ele fala, regra de lei, por cabeça para baixo. Ele fala, Mateus 7:12, quem não crê para alguém fazer bom. Tanto famílias são destruídas, tantos lugares que não está saindo da coisa por causa que tem regra de ouro. Não crê flor, mas nunca está flor. Não crê eu te amo, mas nunca está flor eu te amo. Então se você está esperando alguém para falar eu te amo, fala bom. Tem que criar aquele ambiente. Se você está esperando alguém para abraçar o abraço bom. Se você está esperando alguém para fazer o bem, fazer o bom. Porque é a única regra que te muda o mundo, que te muda a sociedade, que te muda o lugar que você trabalha, que te muda a instituição ou qualquer organização que você está. Regra de ouro, nunca regra de indiferença de prática. Porque usei que um grande pensador falou, no filme, porque fica que te irritado é que a maldade dos inimigos, mas silêncio dos amigos. E Einstein falou, mundo é um lugar perigoso para viver, não por causa de que está fazendo mal, mas por causa de que esse todo mal está acontecendo e nada que está fazendo. Para terminar, queridos jovens, se não quer fazer mudança no mundo, não quer cooperar com esse governo, você está lutando momentos de muita dificuldade e de muito problema. Se não quer cooperar com a sociedade melhor, tem valores e princípios que nunca deve bem e que nunca deve negócio. Primeiro, humildade de Virgem Maria. Segundo, integridade de Daniel. Terceiro, liderança de Elias. Quarto, paixão para a missão de apóstolo Paulo. Quinto, amor a Deus e amor à humanidade de Jesus Cristo. Eu sei que mudança em nossa cidade está certa para todo esse tempo. Obrigado. Gente, engraçadinhoso na minha cabeça salita, damos volta, dentro da paia tudo, porque é muita informação, muito ensinamento para 15 minutos. Então, muito obrigada, doutor Henrique. Muito obrigada pela partilha da esfera, jovens, já anota perguntas, mas depois você quer o momento de partilha, certo? E também das pernas, aproveita o momento para sugar aí, jamais tem que ter esse conhecimento que não sou relacionado aos médicos. É lindo, eu gosto, ok? Então, agora, eu passo a palavra à ministra doutora Filomena Gonçalves, certo? Que é licenciada em Direito, foi deputada nacional durante vários anos, também foi deputada da CDAO. Tem vastíssima experiência com jovens de associações comunitárias, participou em JLJs, Jornadas de Mulheres de Juventude, olha só, as nossas, próximo ano estará. Eu usar o nosso. Atualmente é ministra da Presidência